Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um ImagesCast nessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de eu apresentar a nossa ilustre convidada, que obviamente vocês já sabem quem é, peço aí para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like já adiantado, com certeza o bate-papo vai ser bem bacana. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Se quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, nosso trabalho é independente, qualquer contribuição nos ajuda muito. E também considere se tornar membro do canal. Clica aqui no botão Seja Membro aqui embaixo. A partir de R$ 2,99 por mês você já pode ser membro e ter vários benefícios, como live mensal para os membros, uma live exclusiva, acesso antecipado a vídeos. Muito provavelmente, se você for membro, você está assistindo essa entrevista da Prica Amaral com antecedência. Alguns planos de membros têm direito a versões estendidas de entrevistas, vídeos exclusivos, participação em grupo de WhatsApp comigo, participação em vídeos do canal. Então é bem bacana. Clica aqui no botão Seja Membro e escolhe o plano de membros que mais se adeque, mais se encaixe no seu bolso. Beleza? Sem mais delongas, nossa convidada, ela é um dos maiores nomes do metal nacional e líder, e agora sim, frontwoman da Nervosa. Eu tô falando da Prica Amaral. Prica, prazer ter você aqui mais uma vez, segunda vez que você tá aqui no canal. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você pelo espaço, valeu. É isso aí. Você tá na Itália, não? Não, tô na Grécia. Mas você tá morando na Grécia? Não, eu tô aqui na casa da Helena, pra gente poder ensaiar, gravar uns vídeos, fazer umas coisas, trabalhos. Olha só. Então você já tá aí focado ainda na produção e concepção do novo disco da Nervosa. Ele já terminou de ser gravado? Já terminaram as gravações? Sim, já terminou, já tá pronto, já entregamos pra Ana Paula. Mas a gente tá trabalhando em conteúdos na internet pra galera, gravando alguns vídeos que a gente vai lançar aí no YouTube, coisas assim, internet mesmo, mídias sociais, Instagram, Facebook, essas coisas. Atualmente tem que trabalhar bastante nisso, né? Eu que crio conteúdo sei que se você deixar isso de lado, você é deixado pra trás. Então faz muito bem. Prica, é o seguinte, como eu disse, essa é a nossa segunda entrevista. A primeira vez que eu te entrevistei foi mais ou menos numa situação igual. A Nervosa tinha se separado, você tinha ficado sozinha na banda, você teve que remontar a banda do zero e você contou como é que foi a tua saga. E naquela época gravada pelo coronavírus, né, que enfim, foi um caos viver aquele período. É claro que eu vou querer esmiuçar e conversar um pouquinho sobre cada uma das novas integrantes. Tenho certeza que você está muito empolgada com essa nova formação. Mas eu imagino que deve ter sido terrível para você passar por... Trocar de formação é algo traumático. Mas caramba, você conseguiu trocar de formação e lançar o Perpetual Chaos, que foi um disco muito bem recebido pelos fãs. Eu particularmente... Eu passei a ouvir Nervosa com mais atenção mesmo a partir do Perpetual Chaos. Gostei bastante do disco. E aí, de repente, você vê aos poucos a formação novamente se desmanchando por inúmeros motivos. Alguns motivos de força maior, como o caso da Eline Nota, como o caso da Mia Wallace. Então, eu queria que você contasse o seu ponto de vista, saber o seu ponto de vista a partir do momento que você começa a fazer a turnê. Como é que a banda foi desmanchando e como é que foi o seu sentimento no decorrer disso? Você foi se desanimou, o quanto você se desanimou, e contextualiza a gente, principalmente quem está nos assistindo, como é que foi esse período para você? Bom, a troca da outra formação com a Fernanda e com a Luana para a formação do Perpetual Chaos foi caótica por um lado, mas por outro lado foi muito mais tranquila. Uma porque, assim, psicologicamente era uma coisa que eu já esperava, porque era uma coisa que já vinha vindo. A cripta já tinha começado em 2019, então eu já sabia do projeto, sabia que isso em alguma hora ia acontecer. Só não sabia que ia ser naquele momento, me pegou de surpresa um pouco no momento em que aconteceu, mas no final das contas foi, acho que, o melhor para todo mundo. Sabe, tem um lado ruim do que acontecido naquele momento, porque... Acho que justamente por isso eu estou sofrendo um pouco as consequências disso, porque eu não tive oportunidade de encontrar as meninas pessoalmente. A primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi para gravar o disco. Então, assim, para mim foi muito difícil gerenciar as composições do disco e até gerenciar a banda à distância no momento de pandemia. Porém, por outro lado,
foi mais fácil, porque eu tinha todo o tempo do mundo, eu não estava em turnê, não tinha shows, não tinha que cancelar nada, né? Que eu tinha tempo de remontar a banda aí, então por um lado foi mais fácil. Então, assim, psicologicamente falando, assim, foi menos caótico, né? E aí, quando teve a troca da formação, eu investi absolutamente tudo na formação do Perpetual Chaos. Eu trabalhei muito a imagem de todas as meninas igualmente, e eu contava que isso iria durar, mas as coisas não são assim, a realidade não é essa, e a gente tem que ter maturidade para entender o lado das outras pessoas, sabe? No caso da Helene, ela tem um problema de saúde crônico, né? E ela fez as turnês com a gente e eu percebi que ela começou a sofrer consequências disso fisicamente, e era muito pesado, e eu me sinto também na responsabilidade, sabe? Porque o problema de saúde não é brincadeira. Porque, por exemplo, no caso da Mia, é um outro problema, que a gente consegue lidar, então, assim, eu consigo substituir ela. Mas não existe um risco, sabe, tipo, de saúde, de morte, de agravamento de alguma coisa assim. Então, assim, questões de saúde, para mim, eu levo muito a sério, sabe? Eu não quero me sentir responsável por forçar alguém a trabalhar, ou até assim, beleza, a gente faz quando você achar que é necessário. Eu não me sinto bem nessa posição, sabe? Então, assim, eu acho que também, para ela, para Helene, se sentir mais fazendo parte realmente de alguma coisa, era melhor que ela fosse para uma banda que se encaixasse para aquilo que ela precisava. E tá tudo bem em relação a isso. E ocorreu tudo bem, foi tudo muito tranquilo. Mas tá em turnê, porque assim, a Mia, ela já tinha uma certa experiência, então ela já sabia como que ia ser tudo isso. Mas para Helene e para Diva, elas nunca tinham experimentado uma turnê longa e profissional do tamanho que foi a Nervosa. Então elas também não sabiam se isso era realmente o que elas queriam, quanto que elas poderiam aguentar, quais seriam os limites delas. Todo mundo achou que podia lidar com tudo, mas no final das contas não rolou, sabe? E aí, quando a Diva falou que ia sair da banda, para mim foi um baque muito grande, porque trocar de vocalista é muito difícil. E foi aí, nesse momento, que eu falei, não, a Nervosa não vai mais trocar de vocalista, e eu vou assumir isso. Não é uma coisa que eu planejava, que eu esperava, porque quando teve a troca da formação, eu poderia ter pensado e seguido como vocalista logo depois do Fernando. Mas isso não me passou pela cabeça, porque eu não me via como vocalista. Essa é a real. Eu sempre fui guitarrista, pensava até em ter algum projeto paralelo, a Nervosa, tal, para cantar, alguma coisa assim, mas mais como uma brincadeira, como uma satisfação pessoal ali num projeto, sabe? Mas não assumir, assim, vocal, fazer tours e ser vocalista de uma banda, eu não me via nessa posição. Mas depois que a Diva saiu, eu falei, não, se eu quero continuar sobrevivendo com a Nervosa, eu tenho que assumir essa bronca. Eu já tenho uma certa experiência, eu acho que eu posso lidar com isso, e a gente tinha a turnê da América Latina, né? Pela frente, e eu falei, esse é o momento de eu testar se eu realmente posso fazer isso. Então, assim, na turnê, eu voltei a fazer back vocal e eu cantei uma música inteira sozinha. E foi ali que eu tive certeza absoluta que eu poderia assumir essa posição. E aí, para gravar o disco, foi uma experiência muito louca. Muita história, na verdade. Sem fazer pergunta. Mas basicamente foi isso. E sim, foi um baque muito grande para mim, mas estou aqui firme e forte. Eu sei que tem milhares de meninas muito foda e musicistas extremamente competentes, e é só montar um bom time, sabe? Tipo, ninguém nessa vida é insubstituível. Cada um tem a sua especialidade, seu momento especial, todo mundo é especial de alguma forma, mas ninguém é insubstituível, na minha opinião. Então, assim, é só apresentar um trabalho de qualidade ali, manter um pouco a identidade, que vai estar tudo bem. É isso aí. Você já entrou no assunto de você assumir os vocais, era um assunto que eu ia abordar mais pra frente, mas já que você já abordou ele, eu queria aproveitar. A Diva já sabia que você seria a nova vocalista e ela te ajudou de alguma forma a desenvolver o seu vocal nesse período que ela continuou com a banda antes de sair? Ela já sabia que eu ia ser a vocal,
justamente porque eu tive que explicar para ela por que eu ia voltar a fazer backing vocal e que eu ia cantar uma música inteira, né? Ela sabia o meu desenvolvimento vocal, ela não me ajudou, quem me ajudou foi a Mayara Puertas. Mas assim, a gente teve conversa assim, sobre vocal e tal. Ela me explicou como que ela fazia aquecimento, coisas assim, mas a parte técnica de como cantar, de mais desenvoltura, assim, eu tive aulas mesmo com a Mayara Puertas. Tá. Seguinte, Prica, aqui no Imaginscast a gente tem um clube de membros, como eu falei no começo da entrevista, e determinadas assinaturas de membros dão direito aos membros a fazer perguntas, a botar perguntas aqui na pauta. No caso, 2 membros mandaram perguntas para você e elas estão relacionadas ao fato de você ter assumido os vocais. A primeira delas é a do Leon Dias. O Leon pergunta o seguinte: Prica, como foi a decisão de se tornar vocalista? Tem mais a ver com algo que você já queria ou a decisão foi tomada para manter a dinâmica da banda mais estável no longo prazo? Eu acho que o seu discurso anterior já deixa meio claro que é a segunda opção, né? Isso. Mas eu tenho, assim, tudo mudou quando realmente eu comecei a assumir mesmo os vocais, sabe? Para mim foi muito natural, foi muito louco, assim, porque eu não esperava, eu esperava encontrar muito mais desafio, que fosse muito mais desafiador do que foi. Claro que eu tenho muito para aprender ainda, não é que eu sei tudo, não é que tá 100% confortável, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Claro que, assim, eu me dediquei muito, estudei o máximo que eu pude, me preparei para isso, tomei todos os cuidados possíveis. Gostaria de ter mais tempo para conseguir fazer ainda melhor, mas eu me conformo com o que eu tenho, vamos dizer assim. E foi realmente com a intenção de não ter mais trocas, de garantir que a Nervosa, a partir de agora, vai ter pelo menos a voz estável. E também mudou bastante o meu, como fala, só me veio palavras em inglês, porque eu tô falando muito inglês, tá Normal. Expressões em inglês, mas o jeito que eu abordo as meninas agora, o jeito que eu convido as meninas para participar da banda também mudou bastante, porque a gente vai aprendendo com coisas, né? Errando e aprendendo e tal, e a gente tem que corrigir essas coisas e tentar segurar as coisas para Nervosa numa estabilidade, porque isso é o que eu mais quero, né? Mas às vezes tem coisas que fogem do nosso alcance. Então, faz parte, tem que se como fala, aceitar e ver como pode melhorar. Em algum momento, a partir do momento em que a Diva conversou com você e falou que ia deixar a banda, você pensou em substituí-la por uma outra vocalista? Passou algum outro nome que não fosse o seu pela sua cabeça? Na verdade, não. Eu pensei assim, eu não vou investir numa outra pessoa de novo que vai desistir, por qualquer outro motivo que seja, sabe? Para mim foi bastante complicado, assim, em relação à Diva. Ainda estou com sentimentos bastante confusos, assim, porque eu investi muito nela, dei muita liberdade para ela, ela participou muito de tudo, participou de todas as decisões da banda, eu tenho todos os OKs dela, tudo certinho, tudo registrado mesmo, e eu não entendo, e eu não sei o porquê ela dá declarações na internet falando que ela não fazia parte das decisões da banda. Eu realmente não sei que decisão que ela tá falando que ela não fez parte. Se tinha alguma coisa que ela não concordava, ela deveria ter falado comigo, né? Então, assim, para mim é muito, sabe, estranho eu saber desse tipo de coisa pela internet, sabe? Não achei muito legal isso. Então, os sentimentos um pouco confusos. Então, assim, para mim, eu não queria passar por isso de novo. Então, eu falei assim, não, eu vou assumir. Só que caso eu perceba que eu realmente não posso fazer isso, aí eu falei assim, aí eu tenho alguns nomes, mas eu pensei assim, mas eu não vou pensar sobre isso. Sabe? Eu vou pensar em fazer o meu melhor e vou tentar fazer isso acontecer o máximo possível. Então, assim, eu tava mais contando com o plano A mesmo. Eu nem pensei muito. Eu não posso nem te dizer nomes aí, mas... Tá. Mas você ainda cogita esses nomes? Você ainda tá nesse período de teste no qual, se você achar que não... Você ainda considera a opção de que, poxa, talvez não seja o certo eu assumir os vocais em definitivo e eu tenha que chamar uma nova vocalista, ou não?
Você acha que você já se provou como a nova vocalista da Nervosa? Não, agora que a gente já fez os primeiros shows, a primeira mini turnê, pra mim já tá mais do que fechado. Assim, antes de eu gravar o disco, eu fiz ensaios tocando e cantando. Então, eu falei assim, então eu posso fazer. Me falta ensaio, me falta praticar bastante, vou ter que pôr bastante foco, mas eu vi que eu conseguia fazer, sabe? Porque era mais um lance de tocar e cantar, e eu não queria e não quero deixar de tocar guitarra, sabe? Pra ficar cantando, assim, eu ia me sentir, não sei, estranha. Posso até fazer isso em uma música ou duas, mas eu sou guitarrista, então, assim, eu gosto de tocar guitarra. Não é nenhuma coisa de, tipo, sabe, tipo, vou manter o que eu sempre fiz. Não, eu gosto, eu vou sentir falta se eu não fizer. Então, assim, pra mim rolou muito natural. Eu fiz a turnê agora, a mini turnê que a gente fez na Escandinávia, e foi muito legal, e eu totalmente posso fazer isso. A não ser que eu tenha algum problema de saúde, aí eu tenho que ser substituída se eu morrer, então assim, não sei. Mas nesses casos bem extremos, aí foi outro vocalista. Mas enquanto eu estiver vivo e com saúde, eu vou estar ali, nos vocais da minha... É isso aí. Um outro membro aqui do canal que mandou uma pergunta foi o meu amigo Daniel Miura. E ele fala o seguinte: Prica, qual foi a música mais difícil de sincronizar em tocar e cantar ao mesmo tempo? Pois imagino que quando você compôs os riffs, você não tinha pensado que quanto mais complexo o riff, maior a encrenca em cantar. Sucesso na nova fase. Bom, principalmente no Perpetual Chaos, muitas das músicas, a linha vocal é minha. Então, assim, foi bem tranquilo, sabe? Você fez a linha vocal. Então você meio que já fez tocando os riffs, né? Eu acho que foi assim, eu fiz separado, eu não fiz tocando e cantando. Eu fiz separado, mas eu acho que por eu ter um raciocínio ali, sabe? Eu já meio que sincronizava inconscientemente ali alguma coisa. As linhas vocais que eu não fiz, para mim são tranquilas, porque a diva usa técnicas muito parecidas com a minha, né? A gente canta mais com growl, com gutural, que usa bastante ar. Então, o jeito que ela canta as frases é do jeito que eu tô acostumada a cantar. Então, para mim, foi muito tranquilo. Acho que a música mais difícil do nosso set para tocar e cantar, para mim, foi a Blood Eagle. Mesmo porque acho que é a música que eu menos sei a letra. Ainda não consegui memorizar muito bem. Por isso que a gente nem tá tocando ainda, mas a gente vai tocar ela. Acho que essa foi a mais difícil. Legal. E agora, sendo vocalista, você tem a dificuldade também de lembrar as letras. Porque se tem uma coisa que o vocalista faz, é esquecer a letra. Uma ou outra letra ele acaba esquecendo. Como é que tá sendo isso pra você? Essa foi a parte mais difícil. Eu pensei assim, não, a parte mais difícil vai ser, sabe, tipo, criar uma resistência no diafragma ali pra conseguir ter ar suficiente. Vai me faltar ar pra cantar. Essa era a minha maior preocupação. Eu lembro que eu fazia alguns exercícios tipo de musculação, assim, pro diafragma e tal, mas isso foi o menor dos meus problemas, na verdade, porque é uma questão de intensidade, na verdade, né? Então, assim, de gerenciamento ali do corpo. Eu me preocupava, falei assim, será que vai faltar voz? Será que o meu corpo aguenta? Sabe, tipo, será que eu vou aguentar 1 hora de show? Pra mim foi tranquilo, porque eu segui também tudo à risca, né? Mas a parte mais difícil foi memorizar as letras. A parte mais difícil foi a que eu mais sofri. Eu falei, vai ter algumas músicas que vai ser meio difícil de tocar e cantar. Foi tudo muito tranquilo. Porque também são músicas que eu já tô tocando há 2 anos, né? Do Perpetual Chaos, e as mais antigas tem música que eu tô tocando há 10 anos. Depois Mask and Betrayal já faz 10, 11 anos que eu tô tocando essa música. Então, assim, eu já não preciso nem pensar pra tocar. A letra, tipo assim, de tanto ouvir, eu já sabia. Então, assim, era só cantar ali, foi mais tranquilo, né? E agora, pro disco novo, vamos ver como que vai ser. Mas acho que também vai ser tranquilo, porque eu que gravei a voz. Então, assim, tudo é uma questão de treino, né? Quanto tempo você vai levar, mas acho que tudo é possível, basicamente. Legal. Recentemente, a banda lançou o clipe da música Endless Ambition. Você estava muito ansiosa para saber o feedback da galera em relação ao seu vocal, e o que você achou do feedback? Cara, foi 1000 vezes melhor do que eu tava esperando.
eu achei que, tipo assim, a galera ia ter uma resistência maior, assim, sabe? Tipo, porque a galera tem um carinho muito grande por todas as meninas que fizeram parte da Nervosa. Então, assim, eu esperava um pouco a galera ficar mais lamentando no começo e depois se acostumar, né? Mas não aconteceu isso. Então, tipo assim, a galera ficou muito animada, muito, sabe, tipo, ai, como que eu posso explicar? Mas realmente, assim, muito, muito feliz, sabe? Tipo, me dando muito Eufórica. apoio. Eufórico, exatamente. Exatamente. E me surpreendeu demais. Isso me ajudou muito, porque eu vinha, tipo, numa fase muito, assim, de... Não de desânimo exatamente, mas, De sabe, tipo, desgaste, definitivamente. não, meio triste, sabe? Tipo, por tudo que aconteceu, assim, e como aconteceu. Então, assim, a galera também me crucificou pra caralho, né? Nem sabe que as coisas que eu passei. Mas, enfim, deixa isso pra lá. Mas, e aí, tipo, quando a gente lançou o vídeo, toda a galera, assim, foi muito, assim, quase unânime. Todo mundo aceitou muito bem. E vi muitos comentários assim, extremamente positivos. Estou muito feliz, na verdade, me deixa mais ansiosa para lançar o disco novo, né? Para mostrar o que a gente fez lá, todo o resto que a gente fez. Cara, eu confesso que quando eu vi que a Diva tinha anunciado que ia sair, eu falei, putz, trocar de vocal uma vez é um negócio já muito traumático. Duas vezes, a voz e a cara da banda, não, mano. Eu acho que a Nervosa, não sei, não vai rolar. Por mais que a Prica arrume uma vocalista muito foda, vai ser muito difícil, cara. Você gerar o mesmo carisma, enfim. E quando você aparece cantando no clipe, assim, não passou pela minha cabeça. Eu acho que não passou pela cabeça de ninguém que você fosse assumir os vocais. Incrível isso, né? Tinha um É, pessoal já de 20. uns amigos meus falaram, eu já achava que ia ser a Prica, mas eu lembro que eu não vi ninguém falando, pelo menos do meu convívio. Quando eu vi você cantando no clipe, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, isso faz muito sentido. Faz total sentido ela assumir os vocais, né? Por que eu não pensei nisso? Porque de fato fazia muito sentido. E eu acho que foi a solução mais inteligente que você podia tomar. E a única solução que você podia tomar e manter o sarrafo da Nervosa ali. Saca? O nome da banda, digamos, o nome e a identidade da banda intactos. Porque por mais que você encontrasse a melhor vocalista do mundo, não é uma questão de qualidade, mas é uma questão de identidade mesmo. Porque o vocalista é a voz e a cara da banda, você trocar o tempo todo é muito ruim. Mas como você já era meio que a voz e a cara da Nervosa, você assumiu o vocal. Sim, fez total sentido, cara. Eu achei sensacional. E parabéns pela música, que é muito boa. O fato dessa troca de formação do Perpetual Chaos ter acontecido aos poucos, ela e você já ter passado por uma outra ruptura que foi feita de uma vez, essa primeira ruptura te preparou como para essa segunda? Cara, que tipo assim, tudo é possível. E que realmente não existe um fim se você desiste, sabe? Se você não desistir, não existe um fim. Como eu te falei, existem milhares de meninas super competentes. A internet, tipo, sempre tá aí revelando cada vez mais talentos do mundo inteiro. Mas é complicado porque muitas vezes os outros músicos, eles têm vontades, já têm projetos. E quando eu chamei as meninas, eu coloquei em contrato, pedi prioridade, combinei uma coisa e depois, com o tempo, elas querem mudar, sabe? E isso é muito complicado. Porque a Nervosa já vem, assim, num ritmo que a gente não pode parar. A gente não pode diminuir. Por isso que eu peço prioridade, eu explico, tenho a maior paciência do mundo para tentar explicar e tal, mas é muito difícil. Porque não é, às vezes, o que a pessoa quer. Sabe? Tipo, não, eu quero ter mais tempo para outras coisas, eu quero fazer outras coisas também. Ótimo, excelente, mas então não serve para estar na Nervosa. Sabe? Então, assim, eu tinha um risco muito grande de colocar outra vocalista na banda que pensa que pode, que é isso que quer, e depois, com o tempo, falar, nossa, não, mas é muito desgastante, eu tenho muito tempo na estrada, eu não tenho tempo de fazer mais nada. Não é isso que eu quero. E aí trocar de novo, sabe? Eu falei, não.
isso vai matar a Nervosa. Isso realmente iria matar. Eu falei, a última chance que eu tenho é essa e eu vou assumir a bronca. E aí, sabe, tipo... Mas o lado positivo de ter sido aos poucos as trocas, de ter saído uma por uma, foi que me deu tempo de pensar cada passo que cada pessoa queria substituir. Porque ainda assim a gente estava num momento de muitos shows, com muitas responsabilidades, por mais que por causa dessas trocas eu tive que cancelar shows e turnês por causa disso, mas faz parte. Eu acho que no final foi um saldo positivo e foi o que tinha que acontecer, sabe? Legal. Vamos falar sobre essa nova formação agora. Quem tá no baixo é a Hellpire. Quem tá na guitarra com você é a Helena Cotina. E quem tá na bateria é a Micaela Naidenova. Como você escolheu cada uma delas? Cara, a Micaela já era uma baterista que eu já seguia já fazia um tempo. Eu gosto muito do perfil dela porque ela tem um lance mais eclético, assim, sabe? Que era exatamente o perfil da Helene. Super eclética, assim, de tocar groove, de tocar metal um pouco mais moderno, misturado com o clássico, sabe? Como fala? Tentando lembrar. Progressivo, sabe? Tipo, ela tem um perfil muito de metal progressivo, que era o que a Helene tinha. E eu gostei muito da contribuição da Helene, sabe? Pra parte de criação da banda. E eu achei que a Micaela iria contribuir muito para isso. Então, convidar ela para fazer parte da Nervosa era uma coisa que eu acho que iria combinar muito bem. Mas, assim, tudo é um teste, como eu falei, né? Na verdade, tipo assim, ela é uma menina super inexperiente, nunca tinha feito turnê. A primeira turnê que ela fez foi com a gente agora na Escandinávia. Ela tá curtindo muito, gostou muito, assim, eu tô ansiosa agora pra próxima, me sinto muito satisfeita, super agradecida e tal. E espero que continue assim, sabe? Mas eu sei que a estrada também é difícil, cada um tem a sua vida particular e tal. Mas agora, eu sendo a vocalista, se uma das integrantes querem ficar um pouco mais em casa, eu consigo substituir e manter elas na banda, sabe? Agora, a vocalista eu não consigo fazer isso. Não dá pra eu falar assim, então tá, então você fica em casa, eu vou chamar outra vocalista, quando você puder, você volta. Não dá. Não dá. A vocalista é uma posição com menos flexibilidade. E no baixo, tem a Hellpire também, que é uma menina que eu conheci, assim, que eu conheci não pessoalmente, mas que eu conheci da existência dela numa turnê com o King Diamond, que ela foi backing vocal, num show que ela fez em São Paulo. Eu achei o backing vocal dela, a presença no palco, muito foda. Quem que é essa menina? Fui buscar, e aí eu descobri e comecei a seguir ela no Facebook desde aquele show. Então, assim, eu já acompanhava o trabalho dela, já admirava ela muito. E aí, quando a Mia saiu, na verdade, quando a gente anunciou, né, que a Mia não ia poder vir para a América Latina, ela me mandou mensagem. Ela falou, eu queria deixar você saber que eu estou disponível, falou, Maria, que eu estava nervosa e tal, me chama, não esquece de mim e tal. Foi super legal isso, mas naquele momento ela estava grávida. Então, assim, ela não iria poder ir na turnê da América Latina. E eu queria trazer a Helena Cotina para a tour da América Latina, porque ela nunca teve a oportunidade de fazer uma turnê na vida. Então, assim, a gente já vinha trabalhando há um ano e meio juntas. Eu falei, eu tenho que levar ela para essa turnê, porque se ela vê que ela não gosta, que é muito difícil para ela já me fala agora, eu já nem apresento ela para o público. Sabe? Tipo assim. E eu tive essa conversa com ela e ela achou isso sensacional. E ela, tipo assim, ela amou muito a turnê, a experiência. E fazer turnê na América Latina é mais difícil, porque as distâncias são muito longas, voos muito cedo, dormir quase não existe a palavra dormir. Então, assim, é muito pesado uma turnê na América Latina. E ela meio que passou no teste, vamos assim dizer. E aí a gente terminou o disco e tal. Mas trabalhar com a Helena Cotina
é muito inspirador, sabe? Ela é uma menina muito talentosa. Eu já vinha procurando guitarristas, já fazia muito tempo, porque a Nervosa sempre, lá no começo, o projeto da Nervosa era ter guitarrista e a gente tinha dos guitarristas. Então, quando a Karen saiu e eu assumi a guitarra, para mim foi um desafio muito grande, foi muito bom, não me arrependo de tudo incrível. As coisas aconteceram como tinha que acontecer, e foi tudo bem. Mas quando teve a troca do Perpetual Chaos, eu queria uma vocalista mesmo, sozinha ali. Eu falei, não dá para ter mais um membro extra, que a gente tinha turnês, coisas, assim, não vai aumentar muito os custos, vai ficar difícil financeiramente para todas, não. Vamos com uma formação com 4 pessoas, depois a gente adiciona a guitarrista. Mas, quando eu estava compondo o Perpetual Chaos, eu já tinha claro na minha cabeça que o próximo disco ia ser com uma quinta guitarrista. Uma quinto membro, né, com uma segunda guitarrista. E quando eu vi a Helena Cortina na internet, no Instagram, eu falei, é essa menina. Tanto que assim, eu já pedi para ela pra gente fazer um video call, já conversei com ela e a gente já, assim, combinou muito nos gostos, no jeito de pensar, de compor, de querer as coisas, assim. E foi logo depois que a gente lançou o Perfect Film. Então a gente já estava trabalhando há muito tempo, sabe? E basicamente foi essa a formação, a história dessa formação foi isso. Legal. O fato de você ter chamado a Helena pra ser a nova guitarrista não teve nada a ver com o fato de você ter assumido o vocal, né? Foi só uma coincidência. Ela ter chegado pra assumir as guitarras e você ter abandonado as guitarras unicamente pra ser guitarrista e vocalista. E ela meio que acabou salvando a banda, porque ela tocou baixo na turnê, né? Quando a Mia não pôde participar. A Hellpire, além de baixista, como você bem falou, ela canta. E ela canta pra cacete, né? Ela canta muito bem. Você pretende explorar os vocais dela nos shows ao vivo? E ela gravou algum tipo de backing vocal pro novo disco? Não, quem gravou os baixos da Nervosa no disco novo foi a Helena Coutinho. A Mia não estava muito ocupada, estava com vários problemas e não pôde participar. Mas a Hellpire gravou uma música, que foi o que ela conseguiu fazer ali. Uma pergunta mesmo, nossa, eu perdi totalmente, porque é muita coisa. Se você pretende explorar os vocais da Hellpire. Sim, então, eu tô indo com calma, sabe? Porque é muita pressão, assim. Eu não quero pressionar demais as meninas. Eu quero deixar elas primeiro confortáveis com o setlist, com as músicas. A hora que estiver confortável, na hora que a gente tiver assim, uma boa performance no palco, sabe? Que você vê se tá confortável para todo mundo. Agora vamos pro level 2. E aí eu coloco os back vocals e a gente pode testar. Tudo a gente pode testar, né? O lance de eu ser guitarrista e ter uma segunda guitarra não era planejado, porque eu não sabia que a Diva ia sair, né? Mas a Nervosa só tinha plano de ter uma segunda guitarrista muito antes. Na verdade foi uma coincidência muito boa, né? Porque manter a banda com 4 pessoas ajuda muita gente, porque os custos da banda, principalmente agora, tem muita banda cancelando o turnê aqui na Europa por causa dos custos das passagens, os custos aqui. O reflexo da guerra e da Covid pegou muito pesado aqui, a inflação aqui tá horrível. Então, assim, continuar com 4 membros é muito importante, uma coincidência muito boa pra gente. Se a gente fosse 5, ia complicar bastante. Como é que tem sido a adaptação nos shows? O seu vocal, como é que você tem sentido as meninas performando com você? Cara, a gente não teve muita oportunidade de ensaiar muito, sabe? Então, assim, os shows também estão sendo para teste para todo mundo, pra gente evoluir. Mas é muito legal a gente ver a evolução de cada uma a cada show, sabe? E a dedicação de cada uma. Estão todas muito curtindo. E como estão todas no mesmo lugar, sabe? Tipo, todo mundo se sente mais confortável. Porque se a gente tem um membro que tá para trás, vamos dizer assim, entre aspas, a pessoa se sente meio excluída, se sente mal e tal. Não, mas tá todo mundo no mesmo nível de desafio, vamos dizer. Sabe? E pra mim tá sendo muito confortável, assim, parece que eu tenho a sensação de que eu faço isso há muitos anos, muito louco.
Assim, claro que eu tenho muito a melhorar, muito a estudar. Para mim, ainda estou testando várias coisas na voz, várias técnicas. Cada dia eu canto um pouco diferente do outro, porque faz parte dos testes, né? Ainda estou brincando bastante com agudo, grave, médio, mais saturado, menos saturado, sabe? Estou brincando bastante até encontrar um jeito, assim, mais daquilo que eu tenho dentro da minha cabeça, sabe? Eu estou em fase de exploração, assim. Tá. E na estrada, como é que tem sido o convívio? Cara, tem sido maravilhoso, né? Tá tudo novo, né? Energias novas. A tour que a gente fez foi uma tour pequena, então, assim, não foi uma tour que exigiu muito da gente, na verdade. A gente teve bastante tempo para passear, então essas coisas também ajudam, né? A manter aí a vibe lá em cima. Legal. Até que ponto você, se é que fez, alguma mudança na banda por conta das duas rupturas que aconteceram? Você acabou de falar que você investiu tudo na formação Perpetual Chaos e que você incluiu as meninas na tomada de decisão e tudo mais. Essa nova formação também usufrui disso? Você está investido, obviamente você está investido tudo nessa formação, mas você também as inclui no processo de tomada de decisão, ou você toma algum tipo de cuidado que você não tomou no passado para que esse tipo de ruptura não aconteça novamente? O que mudou? Se é que Cara, mudou. é muito complicado, porque na outra formação eu convidei as meninas meio para ser uma cooperativa, sabe? Onde todo mundo trabalha e ganha igual. Só que eu acho que isso foi um erro, porque na verdade eu sempre trabalhei mais, porque eu sempre fui tudo sozinha. Então, assim, sabe, tipo, reuniões com a Ana Palme, sou eu que faço, responder os e-mails sou eu que faço, tudo, 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 tudo. As meninas, assim, o papel delas era mais aprender a tocar as músicas, tocar nos shows, claro, ajudar a carregar as coisas no show, ajudar com merchandising no show, mas, por exemplo, mandar fazer merchandising, gerenciar o dinheiro, fazer planejamento das coisas, tudo eu faço sozinho. Então, assim, não é justo, né? Ela é meio desequilibrada. E quanto mais a gente oferece, né, mais a pessoa quer. E menos reconhecimento a gente tem. Então, assim, para ser uma coisa um pouco mais justa, né, eu mudei um pouco esse formato, porque realmente eu acho que isso foi um erro meu, assim, do meu particular, sabe? Para você entender como uma banda funciona, você precisa de experiência. Não é culpa das meninas, sabe? Tipo assim, então eu já contava na minha cabeça que algumas conversas iriam ser o suficiente para elas entenderem. E não é. Não é. Exige muita experiência, vivência, coisas que você vê, que você percebe. Não adianta eu tentar passar o conhecimento. Porque tem muita coisa que é questão de opinião. Para elas é questão de opinião, não é questão de fato. Então, assim, é muito complexo isso. Então, assim, não adianta eu tentar fazer uma pessoa que nunca fez uma turnê entender como que uma banda funciona há 13 anos, sabe? Tipo assim, então, assim, também tem outro lance. Eu sacrifico tudo na minha vida há 10 anos. A banda tem 13 anos, mas, assim, quando a gente colocou mesmo o foco 100% na Nervosa, faz 10, 11 anos, mais ou menos, que eu deixei absolutamente tudo pra trás, cara. Tipo assim, eu trabalhava em banco, tinha todos os benefícios, ganhava super bem, deixei pra trás. Faculdade, tipo, larguei no último ano, sabe? Tipo, relacionamentos, assim, vários relacionamentos, assim, de morar junto, sabe? Tipo, tive que deixar pra trás, porque não funcionava do jeito que a Nervosa tava indo, não funcionava. Então, assim, são muitos anos de sacrifício contra um sacrifício, tipo, do lado da parte delas, faz 2 anos que elas sacrificam coisas que eu sacrifico há 10, 12 anos, sabe? Não é proporcional. Então, assim, não é justo eu moldar a Nervosa, colocar a Nervosa para trás, sabe? Não, vamos parar, vamos tocar menos, para que vocês possam fazer as coisas que vocês querem, sabe? Porque isso prejudica a banda. O meu papel na Nervosa é defender os direitos da Nervosa, é lutar pelo melhor para a Nervosa. Eu não fiz todos os sacrifícios que fiz em vão, sabe? Eu não vou dar passo para trás. Eu não vou dar passo para trás.
Então, assim, a partir de agora, as meninas que querem seguir a Nervosa vão ter que seguir certos padrões dentro da Nervosa. Eu estou sempre aberta a escutar elas, se elas têm algum problema, se elas pensam que as coisas podem ser diferentes, eu estou sempre disposta a ouvir. Mas deixei claro que eu não vou fazer nada que prejudique a Nervosa não vai parar. Então também eu dei mais flexibilidade para as meninas. Se você não pode tocar, você me avisa com antecedência, eu coloco alguém no seu lugar e depois você volta. Sabe? Mais ou menos o que eu estou fazendo com a Mia. Tentando entender os problemas dela e ser flexível dessa maneira e manter um line-up aí, não sei. Mas é uma situação muito complicada, né? Na minha parte. Porque eu gostaria de fazer todas as turnês e ter sempre a mesma formação. Mas é muito complicado, todo mundo tem sua vida particular, sabe? Estou tentando achar um jeito, na verdade, vivendo e aprendendo. Não sei se isso é o certo, pode ser que daqui a um tempo eu falei besteira, sabe? Mas eu estou tentando corrigir coisas que eu fiz antes que eu acho que não funcionou, não foram justas, e que agora pode ser que fique mais claro na cabeça delas, que tipo assim, se eu tô investindo tudo, sabe, tipo assim, ali, eu convido meninas para seguir o meu estilo de vida. Isso tá claro em contrato, sabe? Tipo, eu não vou mudar o meu estilo de vida para se adaptar ao que você quer. Desculpa, mas eu investi tudo, sabe? Eu não vou jogar para trás, não vou regredir. Então esse é o ponto. É isso aí. Você agora falando sobre como você chamou as meninas na última formação para ser uma espécie de cooperativa. Foi uma impressão que eu tive, me confirma se eu tô certo ou errado. Te decepcionou mais essa ruptura da Perpetual Case do que a primeira? Cara, toda ruptura envolve um pouco de dor, né? Mas eu acho que, assim, eu aprendi muito com tudo e eu sempre tento entender o lado de tudo, sabe? Eu acho que isso também ajuda a gente a digerir aquele sentimento meio desconfortável, sabe? Tipo assim, eu totalmente entendo muito, por exemplo, a Diva, por que ela quis sair. Ela tem uma banda, a banda dela quer tocar, eu entendo, eu nunca falei que ela não poderia tocar com a banda dela. Simplesmente eu não posso prometer certas coisas que eu sei que vão prejudicar a Nervosa. Como eu te falei, eu tô aqui para lutar pelos direitos da Nervosa. Então, assim, eu estava tentando encontrar um ponto ali onde eu pudesse fazer as vontades deles. Então, assim, eu super entendo. Sabe? Tipo, ela quer se dedicar a outros projetos, quer ter mais tempo, sabe? Tipo, fazer turnês, ter experiência de fazer turnês com a banda dela. E pra mim tá tudo bem, gente, sabe? Tipo, vai ser feliz. O que eu não quero é tocar com pessoas que estão felizes. Obrigar ninguém a fazer as coisas, ou obrigar as pessoas a fazer as coisas do meu jeito. Não é assim. Sabe? Tipo assim, esse disco novo que a gente compôs foi um disco que todas as meninas participaram muito, assim, exceto a Hellfire que entrou depois, né? Que a gente tinha uma baixista, mas, por exemplo, a Micaela compôs todas as baterias da banda. Sabe? Claro que a gente dá opinião aqui e ali. A Helena compôs todos os tipos de músicas, assim, junto comigo, metade, sabe? Tipo assim, então, assim, na hora de construir ali, eu quero que elas sintam que elas fazem parte, mas, gente, acontece, sabe? Porque é entender o lado do outro, não é culpar o outro. Eu sei que é frustrante, sabe? Mas certas coisas são completamente desnecessárias. Então, assim, eu entendo, eu não tenho nenhum tipo de problema com as meninas, cada um sabe o que é melhor para si, sabe? Mas eu busco meninas que querem construir algo junto comigo. Vamos construir. Eu não quero pessoas que chegam para mim e assim, o que eu vou ganhar com isso? Isso para mim não me interessa. Eu quero, o que a gente pode construir junto? Esse é o lance. Legal. E como é que foi a reação da gravadora a todo esse processo? Eles te apoiaram, te pressionaram? Como é que foi? Cara, por causa da troca de formação da primeira, a Napalm já ficou tranquila. Falou, não, tá tranquilo. Porque eles já confiavam em mim. Porque eles sabem que... Tá tranquilo. que eu vou resolver. Porque, assim, por exemplo, na primeira vez,
né, que saiu as duas meninas, tipo assim, ninguém acreditava. Ninguém. Ninguém. Só eu acreditava. Então, assim, mas eu agi muito rápido com a Ana Paula. Eu falei, olha, as meninas estão saindo, mas eu já tenho um plano, espera que em uma semana eu já te trago alguma coisa. Então, assim, eu corri em uma semana, assim, nossa, testando várias meninas. Aí eu cheguei para a Ana Paula, essa é a formação. E quando eu cheguei com a formação, assim, falou, caralho, interessante, sabe? Legal, vamos aí. E aí, tipo assim, eles apostaram tudo. E aí, quando eu anunciei, né, a nova formação, foi mais bombástica do que a ruptura. Então, a Ana Palma, tipo assim, já renovou o contrato sem escutar uma música do Perpétuo Deus. De tanto que eles apostavam nessa nova formação e tal. E aí, quando teve a troca de formação, eu expliquei para eles cada saída, tal, encaminhei os e-mails que os meninos me mandaram e tal. Eles entendem, porque isso faz parte de todas as bandas, todos os problemas que todo mundo passa, todos os profissionais passam, na verdade, que trabalham no meio da música, sabe? E no final eles querem escutar um trabalho de qualidade, sabe? Então, assim, eu já falei pra eles, relaxa que eu já tenho tudo pronto na cabeça. E aí, quando eu cheguei com as ideias, eles acharam assim, faz muito sentido. Legal, quando eu falei que eu ia assumir os vocais, eles se sentiram mais tranquilos, tipo, bom, pelo menos o vocal não toca. Legal. Vamos falar sobre o novo disco. Como é que foi o processo de composição desse novo... Em que momento exatamente ele começou? Porque em meio a tantas trocas, você chegou a compor algo com a formação anterior? Você chegou a conversar algo desse novo disco com a formação anterior? Você teve que fazer algum ajuste nesse tempo de trocas? O quão participativo foi? Quantas meninas dessa formação participaram? Você já falou um pouquinho, né? E o que você pode falar a respeito do novo disco? Data, se tem nome, se vai sair algum novo clipe, single? Bom, eu não posso dar muitos detalhes sobre o disco novo, porque isso faz parte de uma surpresa, de uma estratégia aí de marketing, de divulgação, claro. Mas eu posso adiantar que o disco vai sair em setembro. O processo de composição desse disco começou em 2021, quando a Helena entrou para a banda. Não quando ela entrou para a banda, porque ali não foi exatamente entrou para a banda, mas eu convidei ela a participar da Nervosa, vamos dizer assim. E aí a gente foi tendo conversas, a gente começou a compor, a gente compôs uma música juntas, que foi exatamente a Endless Ambition, foi a primeira música que a gente compôs. E aí rolou super bem, eu falei, puta merda, vai dar muito certo isso, e aí a gente foi compondo aos poucos, assim, foi bem lentamente. Em fevereiro de 2022, eu vim aqui para a Grécia, fiquei acho que um mês aqui, na casa da Helena, e a gente compôs pouco mais que a metade do disco. E a Helene começou a participar do processo das composições, ela chegou a compor 2 músicas ali na bateria, né? Ela só fazia ali de bateria, não riff. Riffs são todos meus e da Helena. Mas depois, quando ela saiu, a gente descartou essas composições. A Diva não contribuiu com nada. Ela sabia que a gente estava em processo de composição, mandei alguma coisa, mas não recebia nada da parte dela, nenhuma ideia para capa de disco, nenhuma ideia para conceito. Tentava falar sobre isso, tentar inspirar de alguma forma, mas não recebia nada, assim, nada, não participou mesmo. A minha, na verdade, estava esperando a gente terminar as composições para compor as linhas de baixo, porque ela não compõe riffs, não compõe linhas de baixo. Então, aí no final, quando a gente terminou todo o processo, a minha não estava disponível, estava com muitos problemas, estava ocupada e tal, não deu para participar do disco. Mas a Micaela entrou para a banda já assumindo a bronca, compondo todas as baterias e gravando tudo em Málaga. Meu, o que essa menina fez foi um negócio assim incrível, incrível. Ela sentava na bateria assim, já saía várias ideias assim, a gente foi compondo tudo ali na hora. Foi muito louca a experiência, mas foi muito
produtivo, sabe? Tipo, porque a gente nunca fez dessa forma. E aí a gente ia testando várias coisas. Faz um tupá-tupá. Não, tenta fazer um black. Não, tenta fazer um sei lá. Sabe, a gente falava coisas assim, a gente ia mudando tudo toda hora. E ali a gente tinha uma noção melhor do que era melhor pra música. E foi um processo muito, muito legal. Assim, é legal fazer as coisas de jeito diferente, sabe? Se torna menos mecânico. Então, a gente arriscou fazer muitas coisas que a Nervosa nunca fez. Ter 2 guitarras abriu muitas portas para fazer coisas que eu sempre pensei, assim, que eu queria fazer, mas com uma guitarra só se torna complicado. Porque como que eu vou depois reproduzir isso ao vivo, sabe? O ao vivo não pode ser menos do que a gravação. Então, assim, agora a gente tem essa possibilidade, então a gente arriscou várias coisas. É um disco revolucionário na história da Nervosa. Revolucionário. É. Caramba. E como é que você compara ele aos lançamentos anteriores da Nervosa em relação ao fã que tá bem ansioso e talvez até com o pé atrás em relação ao que ele vai ouvir, porque ele já tá acostumado enfim, com a formação da Fernanda Lira no vocal, com a formação da Diva Satânica no vocal. O que você pode falar para esse fã? A identidade da Nervosa vai ser preservada nesse novo disco? Vai vir algo totalmente diferente? Eu tô tentando aqui extrair, eu sei que você não pode falar muito, mas eu tô tentando extrair algo a respeito desse novo disco. Vai ser muito diferente? Vai ser uma continuação do Perpetual Chaos? Musicalmente, agora que o disco tá pronto, como é que você enxerga esse novo trabalho? Bom, eu acho que a discografia da Nervosa mostra tipo, uma evolução, sabe? A cada disco a gente vai evoluindo e eu acho que esse disco segue isso, mas o novo disco ele segue também muito a ideia do Perpetual Chaos, sabe? De ser um disco mais variado. A Nervosa é uma banda de thrash, continua sendo uma banda de thrash, e a gente continua com as influências de death metal, de heavy metal, de punk, de grind, de qualquer outro tipo de estilo de música. Eu acho que ele tá um pouco mais variado do que o Perpetual Chaos, mas ainda assim super trash, acho que ainda até mais trash do que o Perpetual Chaos. A minha performance vocal foi muito experimental, então assim, cada música eu tô cantando de um jeito um pouco diferente, mesmo porque eu também não sabia o que eu tinha feito no dia anterior, são coisas diferentes e eu tô testando, como eu falei, assim. Teste, então seu vocal na Endless Ambition não é o vocal de todo o disco. A gente vai encontrar você cantando de maneiras diferentes outras músicas do disco. Por exemplo, no Endless Ambition, eu tenho aí mais ou menos 3 tipos de vozes, né? A voz principal ali dos versos, a voz do refrão que é mais aguda, e tem uma parte de um outro verso que é super grave, né? Então, assim, tem música que eu canto mais grave, tem música que eu canto mais agudo. Tem aí umas variações, aí, sabe? Tipo, até de tom de voz, não sei dizer, assim, não sei explicar muito, não entendo muito profundamente sobre o assunto. Mas tem, acho que técnicas até diferentes que eu usei. Tem gold, eu não sei dizer, não sei explicar, mas tem uma diferença de tom ali. Bem louco. O quanto você tem se dedicado ao estudo do vocal atualmente? E você acha que você está em evolução? Você consegue notar uma evolução sua no vocal a cada dia? Sim, com certeza. Principalmente, acho que o meu maior problema sempre foi... Eu lembro quando a gente gravou o primeiro disco da Nervosa, o Victim of Yourself. A gente estava lá no estúdio do Pompeu, né? E eu fui gravar os backing vocals. E tem algumas partes do disco que eu canto sozinha. Mas bem, são poucas frases, assim. E aí, tipo, a Fernanda canta no fry. Pra quem não sabe, o fry é uma técnica... que canta um volume um pouco mais baixo. E eu não tinha técnica nenhuma, né? Eu era só um cachorro que latia no microfone ali. E eu não tinha a mínima noção. Então, assim, eu cheguei assim, o Pompeu falou assim, vai, Prica, agora é a sua vez. E quando eu cantei, assim, eu estourei as caixas O Pompeu falou assim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Dá 20 passos para trás. E eu lembro que eu cantava super alto. Sabe? Tipo, isso, na verdade, é um erro. Você não pode cantar tão alto, você destrói a voz. Então, assim,
Depois, com o tempo, que eu fui cada vez mais fazendo backing vocals, fazendo turnê, fazendo backing vocals, eu aprendi a dosar. Então, assim, já não canto mais com toda aquela altura lá. Ainda bem, porque senão eu tava sem voz agora. Então, assim, eu ainda tô aprendendo a dosar o ar, dosar, sabe, tipo, a pressão, todas essas coisas. Aprendendo técnicas novas também, sabe? Tipo, porque para back vocal, por exemplo, a Fernanda, ela tem uma voz aguda. O spray dela sempre é mais focado no agudo, no médio ali. Então, assim, a minha ideia era fazer uma cama, sabe? Ter uma base, então eu fazia o grave. Então, assim, para mim, as minhas técnicas eram todas focadas no grave. Eu tenho domínio dos graves. Então, assim, quando eu fui gravar o disco novo, quando eu fiz as aulas com a Mayara Puertas, eu fiz 4 aulas com ela. Falei assim, Ney, você precisa me ensinar eu fazer agudo, só que no gutural, sem machucar a garganta. Então é assim, ela me ensinou a destravar isso. E aí quando eu descobri o agudo, eu falei, porque não dá pra cantar grave o tempo todo, senão fica meio chato, sabe? Meio mesma coisa, assim. Então, assim, eu precisava me arriscar muito mais. Então, assim, eu tô aprendendo constantemente. Agora eu fico assistindo vídeos no YouTube de técnicas de fry, rasgado, distortion, não sei o que lá, grow. Ainda tô aprendendo todos esses nomes e nomenclaturas, é um mundo totalmente novo. Mas eu acho que a base de tudo é se cuidar muito, né? Porque é um corpo, não é um instrumento. Então, se você não tá bem fisicamente, se a saúde não tá bem, se você não se cuida, você não vai cantar bem, sabe? Tipo, ou você vai se estragar muito, de um jeito que não tem reversão. Então, assim, se hidratar bastante, dormir, fazer aquecimento, evitar bebida alcoólica. Evitar, não beber bebida alcoólica. Então, assim, todos esses passos eu tô seguindo. Claro que, assim, não dei off, se eu quiser tomar uma cerveja, tá tudo bem. Mas no dia a dia, ali, numa turnê, se você bebe muita bebida alcoólica, usando a técnica que eu uso, você se prejudica. Então, assim, eu tô tomando todos os cuidados, que isso é um importante, que é o mais desafiador, eu tenho que mudar hábitos, sabe? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de sair, falar com todo mundo e tal. E falar muito, falar em voz alta, desgasta a voz. Então, eu não posso fazer isso antes do show. Depois do show até posso fazer, mas não posso fazer muito, senão no dia seguinte minha voz tá cansada. Sabe, tipo, eu tô descobrindo tudo isso. Por exemplo, no estúdio, eu descobri várias coisas que eu achei que estava certo, que na verdade estava errada. Por exemplo, gengibre é bom pra voz. Ok, gengibre é bom pra voz depois que você canta, sabe, que meio que pra ajudar a recuperar a voz ali e tal. Mas antes é péssimo, porque o gengibre ele amortece. Então, se você tá machucando as vocais, você não tá sentindo. Você acha que você tá fazendo na intensidade, ok, na verdade você não tá. No meu caso, né, que não sabe ainda regular a intensidade. Então eu descobri isso no estúdio. Falei, nossa, tô fazendo errado. Não sabia que, por exemplo, não podia tomar chá quente. Porque o chá quente ele desidrata as cordas vocais. Tudo que a gente acha que tipo assim, faz bem, não faz! Então, assim, ainda tô descobrindo tudo. Essa é a minha, sabe, a minha fascinação com os vocais. Assim. Falar um pouquinho sobre a Mia. Até que ponto ela ainda é baixista da Nervosa? Como é que vai ser feita esse intercâmbio, digamos assim, das participações dela e da Hellfire? Cara, é uma situação muito delicada. Eu ainda não sei muito como lidar com isso. Porque ao mesmo tempo que eu quero continuar apoiando a minha, gosto muito dela, de ter uma amizade assim, muito de irmandade, sabe? Ao mesmo tempo, é um pouco injusto com a Hellfire, que está investindo tudo, está ali disponível, sabe? Então, assim, eu estou tentando achar um balanço aí. Agora, por enquanto, a situação está funcionando. A gente tem alguns festivais de verão aqui na Europa, onde a minha vai fazer shows. Ela não pode fazer turnê, nenhuma turnê. Então aí já fica mais tranquilo, porque daí é garantido que a Hellfire vai fazer. Eu acho que no papel da minha na Nervosa é mais uma amiga, sabe, que vem e que curte com a gente e que a gente apoia ela, porque para ela foi muito pesado, ela ficou muito mal de não poder fazer parte, sabe, tipo assim,
queria estar ali e eu não posso. Então ela passou muito mal com isso. Também foi uma forma de eu apoiar ela, sabe? Não, calma, a gente pode resolver isso. Vamos continuar, mas a gente continua conforme dá, conforme pode. Como eu falei antes, a posição dela é mais flexível. Né? Então, assim, dá para eu fazer. Agora, na minha posição, não posso fazer. Baterista já complica um pouco, né? Porque não são tantas opções assim, que a gente tem. Guitarrista até daria para fazer, mas a Helena tem uma característica muito marcante. Então, assim, vamos ver. A gente vai tentar levar, e eu tô aprendendo ainda também. Não sei se isso funciona, não sei se isso é bom, não sei. Tô tentando levar as coisas o melhor possível para todo mundo, agradar a todo mundo, mesmo que seja impossível, sabe? Tentando aprender aí. Já encaminhando pro final, você falou que o disco sai em setembro. Se eu não me engano, em agosto deve sair o novo disco da Cripta. E eu lembro, cara, quando eu comecei a ouvir metal, lembrando da minha adolescência agora, que foi bem no final da década de 90, começo da década de 2000, que o Angra lançou o Rebirth, o Xamã lançou o Ritual, e aquilo deu uma repercussão muito boa. Claro que os fãs comparavam, não, tal disco é melhor, tal disco é melhor, tal banda é melhor, tal banda... Mas eu acho que a cena ganhou naquele momento, e foi uma época tão boa que eu lembro com tanta saudade, sabe, com tanta nostalgia. Você acha que a Cripta e a Nervosa hoje, elas podem conseguir a mesma coisa e o mesmo sucesso para a cena do metal feminino, lançando esses discos quase que em simultâneo? Cara, eu acho que na verdade a gente já tá fazendo história, porque são duas bandas de muita relevância na cena metal, sabe? Nós somos uma das maiores representantes do metal feminino no mundo, e maior representante do metal feminino no Brasil, ambas as bandas, sabe? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e são bandas que estão aí e continuam. Sabe, tipo, e eu não acredito que a Cripta vai acabar, sabe? As meninas têm muita determinação, muita garra, então, assim, vai ter uma vida longa. E Nervosa vai continuar também, agora, se depender de mim, então calma. Por isso eu até lancei lá, Nervosa will never die. Enquanto depender de mim, não acaba. Isso eu posso garantir. Então, assim, eu vejo, na verdade, o metal, o futuro do metal na mão das mulheres, sabe? Tipo, a gente vê cada vez mais mulheres montando bandas, meninas surgindo. Todo esse processo da Nervosa, de troca de informação, cada vez mais eu conheço meninas novas, sabe? Que constantemente, cada dia aparece. E tem uma geração de meninas mais novas. Sabe? Tipo a Cripta, por exemplo. As duas guitarristas e a Luana são meninas da nova geração. São meninas super novinhas. Sabe? Por exemplo, a Micaela, super nova, nasceu em 97. Sabe, tipo, a Helena Coutinho, 94. Helene Nota, 94. Essa geração que nasceu nos anos 90, sabe? Tipo, é muita mina metaleira surgindo. Na minha época não tinha nem metade disso. Nem metade. Claro que também, assim, não tinha internet pra gente ter conhecimento de todos os meninos da cena. Mas você vê um crescimento constante das meninas. E as meninas que fizeram a tour da América Latina, elas ficaram impressionadas com a quantidade de mulheres que tem na cena metal na América Latina. A América Latina é a maior representante das mulheres do metal, sabe? Com toda certeza. A gente tem uma participação muito maior. O Brasil é referência no metal feminino, porque a gente tem Nervosa e Cripta, a gente tem agora surgindo aí Domination, Escrota, sabe, tipo, Sinaia. A gente tem um monte de menina aí, por exemplo, tem o Torture, agora não, faz anos já, com a Maiara nos vocais, sabe, tipo, são muitas bandas, diariamente tem cada vez mais, na cena punk, na cena metal, e a galera apoia muito, tem muito apoio, sabe. Então eu vejo o futuro do metal na mão das mulheres, e vejo que o metal também vive um momento muito foda, que daqui 10, 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar: puta, eu tive a oportunidade de ver Black Sabbath. Lembra que o Accept lançou disco novo? O Saxon lançou disco novo. Todas as bandas
estão lançando disco novo, sabe? Tipo, Creator lançando vários discos foda, Testa vários discos foda, Êxodos tocando vários discos foda, agora com Steve Souza nos vocais, sabe? Tipo, a gente tem um momento histórico do metal, histórico acontecendo, que daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e vai falar, puta, olha, eu tive a oportunidade, sabe? Tipo, de ver Ozzy tocando, tudo bem, agora ele tá com alguns problemas de saúde, tudo. Mas há 2 anos atrás ele tava fazendo turnê aí, tava tudo de boa, tava tudo normal. Tava pro Scorpions, gente. Scorpions, sabe? Tipo, agora no Brasil tocando, Kiss, tudo bem, última turnê, últimos shows, tudo bem. Mas tá aí, você tá tendo a oportunidade de ver. Sabe? Judas Priest, gente, é maravilhoso. Eles lançam cada, sabe, tipo, o jeito que o Rob Halford canta ao vivo é inacreditável. Ele é incrível. Sabe, tipo, como que o cara consegue cantar daquele jeito? Sabe, Bruce Dickinson, gente, Iron Maiden, olha isso. Os caras estão aí lançando disco novo, Metallica, gente. Sabe, tipo assim, o metal tá vivendo um momento histórico. Aí que a gente tem aquele hábito de reclamar e de criticar aquela coisa tóxica das redes sociais que as pessoas estão acostumadas. Mas daqui a um tempo, quando perder isso, as pessoas vão aprender a dar valor, vão olhar pra trás e falar, puta, aquela época era foda. Coisa. Desfrutem. Eu concordo com você, eu vou um pouquinho além. Você falou, nós Nervosa e a Cripta somos as maiores representantes do metal feminino no Brasil. Diria que não só feminino, tá? Se você tirar as bandas clássicas, que já são famosas há 20, 30 anos, Angra, Sepultura, Corsos, Crisium, eu não vejo ninguém à frente da Nervosa e a Cripta também. Assim, as meninas estão mandando muito. E como você disse, cada vez mais tem surgido meninas interessadas em fazer bandas, em cantar metal extremo, inspiradas por vocês, inspiradas pela Cripta. Você sente uma certa responsabilidade por conta disso? Esse sim, quanto disso te ajuda a superar as dificuldades que a Nervosa teve nesses últimos anos? Porque eu acredito que em determinado momento você deve parar e pensar, cara, eu não posso baixar a guarda, eu não posso desistir, porque tem muita gente que se inspira nessa banda, essa banda é inspiradora para muitas meninas. Então, você sente essa responsabilidade? Sim, totalmente. Quando a Nervosa teve o primeiro desmanche, quando a Fernanda e a Luana saíram da banda, eu recebi muita mensagem de assim, não, por favor, não deixa a Nervosa morrer, é a maior representante, vocês me inspiram, a gente tá perdendo uma representatividade muito importante. E eu sempre respondia, não vai acabar, fiquem tranquilas e tal, mas como estava uma situação muito complicada, né, delicada ali no momento, as pessoas não acreditavam, ela fala que não vai acabar, mas como que vai sobreviver depois disso? Sabe, tipo, aí quando a Nervosa voltou, todo mundo, nossa, que foda! Sabe, sinto muito na responsabilidade de manter a formação da Nervosa como uma formação feminina, sabe? Eu entendo que a gente é um dos maiores portais de exposição para as mulheres musicista na cena metal, né? Então, assim, e esse é um ponto, na verdade, onde é muito delicado para mim, porque todo mundo quer fazer parte disso, sabe? Mas eu fico com medo de usarem a Nervosa como um trampolim, sabe? Tipo assim, eu entro na Nervosa, fico 1 ano e saio, faço a minha carreira e depois vou embora. Sabe, me torno conhecida e depois eu vou embora. Então, assim, é um pouco complicado. Se torna cada vez mais complicado confiar, assim, de que a pessoa realmente está ali para construir alguma coisa com você, sabe? Mas eu sinto que tem essa responsabilidade de continuar dando oportunidade para as mulheres, de estar ali representando. E também me sinto na responsabilidade de continuar no mesmo ritmo, sabe? De fazer a Nervosa continuar subindo. Nunca dá para trás, sabe? Prejudicar a banda, fazer a banda perder relevância, parar um pouco, dar um tempo quando eu estiver velha, sabe? Quando tiver problemas graves, quando realmente não der para solucionar. Enquanto tá aqui todo mundo com saúde, enquanto é possível, vamos fazer, sabe? Porque a gente toca thrash metal, não é? A gente não tem uma vida muito longa.
Não é blues que dá pra você tocar até você morrer. Sabe? Tipo, até você ter 80, 90 anos. Você acha que com 90 anos você conseguiu tocar thrash metal? Não. Né? Então, assim, é muito... A gente tem que aproveitar que a gente tem saúde, tem energia e seguir. Então, assim, eu fico muito feliz, na verdade, de dar muita oportunidade para as meninas de ter revelado muitas meninas. Isso aí. Pra finalizar, Prica, a Nervosa hoje ela é reconhecida como uma das maiores bandas do Brasil e do mundo no segmento. Mas, pelo tempo que eu já tenho esse canal, eu já entrevisto muita gente, eu vejo principalmente o público, principalmente alguns músicos ou aspirantes a músicos que sonham em ingressar na cena e ter bandas como o Angra, como Sepultura, como a própria Nervosa, que eles vislumbram esse mercado com um certo glamour. E eu tenho certeza que a Nervosa, com o nome que tem, ainda deve passar por muitas dificuldades. O quão difícil é manter uma banda como a Nervosa, que já é uma banda considerada grande aqui no cenário brasileiro. Eu acho que é importante essa pergunta até pra botar os pés de muita gente que acha que o heavy metal é muito glamour no chão. Cara, eu acho que a gente é muito, na verdade, sortuda, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de como você olha para as coisas. Se você olha com pessimismo para tudo, você vai achar que as condições são ruins. Se você olha com o mínimo de positividade, você vai dar valor para o que você tem. Sabe? Tipo assim, se eu consigo viver de música e só vivo de Nervosa, é porque as coisas não estão ruins, né? Então, assim, e a gente tem que considerar que a gente vive ainda as consequências da Covid, a gente vive as consequências dessa maldita guerra, sabe? Tipo, a gente vê, por exemplo, o Anthrax cancelou a turnê da Europa, eles tinham confirmado um vácuo. Metal Days, vários festivais enormes, tiveram que cancelar a turnê por questões financeiras de logística. Sabe? Tipo, não tá fácil. Eu conheço algumas bandas, não vou citar nomes para não prejudicar as bandas, porque é desnecessário, mas tem bandas próximas, bandas clássicas, mais de 30 anos de carreira aí, são bandas grandes, muito maiores do que a Nervosa, e que não conseguem tocar, sabe? Porque ninguém consegue pagar o cachê das bandas. Porque tudo aumentou absurdamente, sabe? Porque os caras não conseguem bancar, e aí preferem não tocar para não perder a qualidade. Então, assim, tá todo mundo num limbo, que algumas bandas conseguem sair, outras não. Então, assim, a Nervosa é uma banda muito sortuda, sabe? Tipo assim, a gente tem muitos shows aí no verão para fazer. A gente tem Vacuum, a gente tem Metal Days, a gente tem Copenhagen, Resurrection, sabe? Tipo, festivais muito grandes de Heavy Metal Fest, entre outros festivais que a gente tem para fazer. A gente consegue trabalhar, a gente consegue tocar. Sabe? Fazer uma turnê na América Latina como a gente fez, sabe? 33 shows. A galera não tem noção de quanto é difícil fazer uma turnê na América Latina. Eu tento explicar, mas é muito difícil fazer entender, porque a realidade dos latinos, nós latinos, é muito difícil. A nossa moeda não vale muito. Então, assim, para você pagar uns custos de uma passagem em euro, em dólar, pagar uma banda é muito alto. Sabe, tipo assim, se você não é uma banda como Metallica que enche, lota o estádio, as outras bandas é difícil fazer acontecer. Então, assim, muitas vezes as bandas elas abaixam os cachês de 3 vezes do que elas estão acostumadas a ganhar para poder fazer uma tour na Europa. Mas ninguém tá nadando em dinheiro. Ninguém. Não se esqueça que todos os músicos ficaram 2 anos sem trabalhar. Sabe? Tipo, estão tentando se recuperar agora. Então, assim, tá todo mundo ainda, assim, pagando as contas de 2 anos atrás. Então, assim, mas a gente é muito sortuda, a gente não tem que tirar dinheiro do bolso para fazer nada, a gente ganha para isso, ganha pouco, é difícil, bate na trave muitas vezes, mas a gente faz o que a gente gosta, a gente tem a oportunidade de conhecer lugares do mundo inteiro, então, assim, é muito pessoal isso, sabe? Eu sou muito feliz com todas as dificuldades, com tudo, eu entendo o processo de cada coisa, não me sinto frustrada, me sinto feliz, agradecida e tento passar isso para as meninas, sabe? Tipo assim, agradece, porque assim, olha para o lado, conversa com outras bandas, porque esse
é o real estado das coisas, e não a tua percepção. Porque defeitos e problemas tem em todos os lados. Mas compara com as outras bandas, e aí você vai ter uma noção melhor se a gente tá fazendo as coisas erradas ou não. Sabe? Eu acho que a gente tá muito bem, a gente tem que agradecer, a gente é uma banda com muita sorte, muito apoio dos melhores fãs do mundo, isso eu posso garantir. Sabe, que tudo que aconteceu com a Nervosa e você deu apoio enorme, isso já prova quantos nossos fãs são foda. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Prica Amaral, líder e agora frontwoman da Nervosa. Prica, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no canal pela segunda vez. Parabenizar pelo novo clipe, pelo novo disco e desejar muita boa sorte aí nessa nova jornada. O espaço é seu para você se despedir, deixar o recado que você quiser dar para nossa audiência e falar pro fã da Nervosa que tá ansioso para ouvir esse novo trabalho, o que ele pode esperar. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, para poder vir e falar. Tem muita coisa que aconteceu com a Nervosa, eu preciso vir aqui esclarecer e tal. E você dando essa oportunidade e abrindo espaço para mim é muito importante para a Nervosa, para todas as meninas que acreditam em mim, como me acompanham. Então é muito importante. Obrigada mesmo de coração. Eu quero agradecer aos fãs brasileiros, são os melhores fãs do mundo e o apoio que eu recebo dos brasileiros assim, é inacreditável. E eu agradeço muito. Tenho aí para anunciar e falar que a gente está trabalhando para recompensar os fãs brasileiros. Estou trabalhando numa tour aí no Brasil. Quero que essa tour aconteça esse ano. Vou ver se, porque querer não é poder muitas vezes, mas estou trabalhando com foco em fazer a primeira tour do disco no Brasil, disco novo. Legal. O disco novo sai em setembro, vai trazer muitas coisas surpreendentes, participações mais que especiais. Opa! Como eu falei antes, é um disco revolucionário para Nervosa em vários sentidos. Só pelo fato de ter duas guitarras e de ter eu cantando ali, né? Tipo assim, uma interpretação desde o começo. Por que não cantou antes? Todo mundo faz essa pergunta. Eu não sei, gente, mas tô aqui. Então, assim, já é uma revolução aí que nunca teve na Nervosa. Espero que todo mundo goste, foi feito com muito coração, com muito sofrimento, com muito suor, mas com muito coração, com muito amor. Então, obrigado a todos e vamos compensar vocês por todo o apoio. Obrigada mesmo. É isso aí, pessoal. E se vocês gostaram dessa entrevista, compensem esse canal com o seu like. Deixa o like aí. Não se esquece de verificar a inscrição, ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Se quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E também considere se tornar membro aqui do canal. No botão Seja Membro você pode escolher o plano de filiação que mais te agrade e melhor caiba no seu bolso. Essa foi a nossa entrevista com a Prica Amaral. E aguardem os próximos vídeos e próximas entrevistas que vem muita coisa legal por aí. Beleza? Até a próxima. Falou.